Olá, gente! Vamos começar mais uma live. Hoje vamos falar a respeito de um assunto bem interessante. O título é As Pontas dos Nossos Icebergs. E a gente vai contar com a Carol, que já entrou. Você pode me solicitar aí, Carol, para você participar. Boa noite, gente. Só você colocar isso. A Lina vai entrar. Daqui a pouquinho, tá aqui conectando. Daqui a pouco aparece aí, Carol! Linda! Olá! Oi, querida! Que bom que você aceitou o meu convite para fazermos essa live Obrigada hoje. pelo convite. Então, estamos É um aqui. prazer que eu estou aqui participando. Então, estamos aqui, né? Vamos começar a falar a respeito de um assunto bem interessante. Então, a nossa live, o título dela é As Pontas dos Nossos Icebergs, está aí nos comentários fixado. E, assim, aqui tá frio, tá 8 graus, como eu falei no início da live. Tô com o aquecedor aqui nas minhas pernas, Carol, para ficar bem quentinha. Sério, eu super faria isso. Eu não aguento um tempo muito frio, não. Olha, eu durmo com o aquecedor do meu lado, senão, no way. Mas eu tô num ar puro, eu tô num lugar mágico, maravilhoso, ar puro. Até melhorei das minhas respirações. Então, assim, a gente está conversando, a Carol, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, né? Então, para quem não me conhece, né? Sou a Magda Baeta, psicóloga, orientadora profissional, trabalho aí na área tanto da psicoterapia quanto da área do desenvolvimento humano, na área de identidade profissional. E aí, a gente conversa muito, né, Carol? Porque a Carol, ela faz um trabalho comigo de psicoterapia. E numa desses nossos bate-papos, desses nossos encontros, né, Carolina? Ela me mostra muito as coisas que ela produz, os trabalhos que ela faz, que são bem interessantes, ela vai falar. E aí ela me mostrou um texto que ela escreveu, que chama As Pontas dos Nossos Icebergs, né? E em cima desse texto a gente conversou bastante coisa, e aí eu tive essa ideia de convidá-lo, né, justamente nessa segunda-feira, que é as lives que eu costumo fazer a respeito das questões que permeiam os adolescentes. A Carol ainda é uma adolescente, diferente dos adolescentes de 13, 14 anos, né? Aí você ainda é uma jovem adulta, linda, maravilhosa. E aí você tem aquelas características, Carol, que eu falo nas minhas lives de adolescente. Se você puder pedir para a sua amiga desligar o som da TV, ajuda. Está bem alto. A televisão não tá ligada. Não, tem algum som aí atrás. Pode ser a vizinha, só um instante. Ah, entendi. Entendi. Vai lá. Acho que agora vai ficar bem melhor para todo mundo. Boa noite, gente, que está entrando. Agora melhorou. Agora melhorou. Ok. Melhorou. Acho que agora vai ficar legal. E, assim, mais ou menos. Ainda tá um barulhinho aí, mas não tem problema. Então, o que acontece? Nessas lives que eu converso sobre a questão dos adolescentes, o desenvolvimento cerebral dos adolescentes, dessas particularidades do adolescente, eu vejo em você esse exemplo dessa exploração, dessa criatividade que vocês têm com um cérebro assim, né? Bem assim, como é que fala assim? Abarrotado de neurônios funcionando, atuando, e vocês podendo explorar com uma capacidade de exploração criativa muito ímpar. E aí, eu vejo isso muito em você, né? E essa sua criatividade, a forma como você lida com as coisas. E aí, em cima desse texto que ela escreveu e que eu achei fantástico, né? A gente vai conversar hoje. Então, pode se apresentar. Vou tentar me apresentar direito, mas eu não sei. Meu nome Vai sim. é Caroline, como a Maída já falou. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela FRJ. E agora eu estou fazendo mestrado em Sociologia e Antropologia também pela FRJ. Além disso, eu também sou revisora freelance e eu sou paciente da Magda há
Por aí. 2 anos, acho que algo assim nessa margem. Eu acho que é isso. Eu não sei se tem mais algum nome para eu me colocar aqui, alguma categoria, mas é isso. Tá, e assim, em cima o que faz com que você motive você a escrever o que você escreve? É baseado em quê? Eu acho que depende do que eu tô passando no momento, naquela circunstância, depende de como eu quero lidar com aquele problema, a situação e o que eu quero tentar colocar em palavras para eu entender o que eu tô sentindo. Acho que depende disso. Mas o texto, especificamente, ele foi mais porque eu estava lendo um conto de uma amiga minha que tinha relação entre os personagens, tinha esse diálogo de qual é a ponta do seu iceberg, e aí eu percebi que eu não sabia qual era a ponta do meu iceberg, não tinha uma resposta pronta para isso. E aí o texto meio que surgiu disso. Isso, muito legal. Assim, o que eu acho que é fundamental quando a gente fala no iceberg, não sei se todo mundo sabe, né, a imagem do iceberg, mas é aquela ponta de gelo que tem na superfície do mar, que é observável, que a gente enxerga, e eu costumo fazer a metáfora de que essa ponta desse iceberg a gente pode considerar que é como se fossem os nossos comportamentos, porque a gente vê, são as coisas observáveis, as coisas que a gente percebe, que são concretas, da gente estar vendo. E aquele mundão de gelo que tem embaixo, né? Que a gente não tem noção da profundidade e da quantidade, né, daquele gelo, aquilo ali é o depósito, metaforicamente falando, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e que são através de que nós pensamos e de que nós sentimos que os nossos comportamentos eles são moldados, eles são expressados, vamos dizer assim, para não usar uma palavra ruim. E aí, quando você faz... E você fez uma reflexão, assim, fantástica, né? A respeito desse texto que está dentro de que foi um artigo que ela escreveu, essa sua amiga? Ou foi um livro? Foi um conto. Um conto. Um conto com essa tua amiga. Aonde que as pessoas podem ler, se elas quiserem ler? Tá, foi um conto autopublicado na Amazon. O nome do conto é 24 Horas para Escolher Viver. Machado, perfeita. Machado, Alexia Macedo, desculpa. Perfeita no meu coração. Ela é linda. E eu lembro, assim, tem uma parte aqui que eu acho bem interessante que você fala, que você coloca o seguinte questionamento, né? O questionamento vai um pouco além, né? A superfície é minha ou é construída pelos outros? Já que essa superfície são os comportamentos que a gente expressa no mundo, né? A Vitória está falando que a minha imagem não está boa. Pode ser, para mim tá, para você também tá, pode ser a conexão, né? A conexão da pessoa. Eu né? acho que para mim também não tá tão boa assim, Magda, não sei. Ela às vezes fica travando. Ah, tá, mas isso é a conexão, gente. Eu não tenho muito o que fazer. O importante é a gente ouvir a Carol. Vejam e ouçam a Carol. É mais importante. Então, eu queria colocar, assim, quando você fala que a partir do momento em que reflito qual seria a ponta do iceberg de Carolina, indago se essa ponta é aquilo que externalizo superficialmente para os outros ou se é o entendimento dos outros sobre mim que gera essa ponta. Mais do que isso, se a minha superfície é algo entre aquilo que eu teoricamente sou e a forma como quero que os outros me vejam. E eu achei, assim, esse seu questionamento fantástico. Você pode falar um pouquinho? Posso. Então, esse questionamento, ele veio muito dos autores que eu entrei em contato quando eu estava tendo eletivas e certas matérias no meu curso. E aí, isso tem muito a ver com a forma como as relações sociais elas se dão e como as pessoas interagem umas com as outras. Vão ter alguns autores que vão tratar dessa interação e dos comportamentos das pessoas como algo muito estrutural, que é determinado culturalmente, socialmente, por regras e
São coisas que as pessoas elas se encaixam nesse molde, elas reproduzem aquele comportamento, mas vão ter outros autores também trabalhar mais focados no que seria essa interação social e pensando que as pessoas têm agência. É uma palavra que, inclusive, quando a gente estava conversando sobre isso em algumas consultas, você não entendeu o que era, e eu imagino que muita gente daqui que não tem tanta familiaridade com textos de ciências sociais também não sabe o que seria agência nesse sentido. Então, eu vou explicar porque é relevante para entender o que eu quero dizer. A agência, ela significa entender como um ator dentro de um contexto social. É você fazer coisas reflexivamente e não só baseado em aquilo que é entendido como a estrutura social ou quais seriam as regras sociais. É você ter autonomia no que você faz. E aí essa autonomia, ela, obviamente, as pessoas não fazem as coisas só porque vem na cabeça. Isso tem uma forte influência cultural e social nisso. Mas ao mesmo tempo que existe essa influência, são as próprias pessoas que constroem essas estruturas e reproduzem essas estruturas. Então, a pessoa, ela mesmo tempo reprodutor e ator disso, ela tem agência. Então, assim, quando eu comecei a pensar qual seria a ponta do meu iceberg, eu pensei principalmente em como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente interpreta as pessoas, como as pessoas nos interpretam, gestos podem influenciar essa interpretação, o jeito da gente falar, como pessoas que não estão tão acostumadas a certos ambientes, se eles entrarem nesses ambientes, vão estranhar e não vão entender perfeitamente bem o que está sendo dito, como deve ser interpretado e coisas assim. Então, eu fiquei assim pensando, será que a ponta do iceberg é alguma coisa interna, minha, intrínseca, ou ela é fabricada a todo momento? Então, assim, eu sou uma Caroline agora, falando aqui na sala assistindo, com a Mayra moderando, e eu sou uma Caroline diferente quando eu vou fazer uma apresentação dentro da sala de aula de um trabalho que eu fiz para a matéria. Então, eu sou a mesma Caroline, mas são situações diferentes. Isso quer dizer que essa Caroline agora não é verdadeira, ou a Caroline de quando eu estou na sala de aula não é verdadeira? Eu acho que não, eu acho que todas as partes que a gente tem nos diferentes ambientes que a gente circula são a gente. Só que tem que se adequar e se modelar o que a gente está experienciando e como a gente está interagindo no momento. E aí, mais uma vez, eu fiquei, tá, então qual seria a ponta do meu iceberg? Eu não sei exatamente qual é a ponta do meu iceberg, né? E eu acho que a coisa mais interessante que eu vejo quando eu comecei a ler certos textos, entrar em contato com certos autores, é pensar que a gente produz mudanças em todo mundo. Então, a nossa posição dentro de uma interação e o jeito como a gente conversa com os nossos amigos, mas também conversa com os nossos conhecidos e o nosso círculo social de uma forma geral, a gente está todo mundo transformando essas pessoas e essas pessoas estão nos transformando. Então, por mais que hoje eu tenha uma resposta de qual poderia ser a ponta do iceberg, ela não vai ser a mesma resposta de amanhã ou de 2025, possivelmente em que a gente não esteja em um ambiente pandêmico. Então, assim, é uma coisa que muda, e muda a todo momento, a toda hora, toda circunstância que a gente interage com os outros. E aí, uma que eu queria falar era pegar também um trecho do texto, do meu texto, que quando eu escrevi, eu lembro que eu fiquei pensando muito como colocar essas palavras, como cada coisa se encaixaria na específica, e aí eu vou ler só para fazer sentido o que eu quero dizer com isso. Precisamos de textos desconexos, poesias incompletas, desabafos em confidência, desenhos rascunhados, personagens que dizem nossas palavras, pesquisas sobre nós mesmos e
como fabricamos nossos próprios outros. Então, assim, para a gente entender como o que a gente é e como nós vemos o mundo e como as outras pessoas nos veem, por mais que a gente não pode, obviamente, adivinhar como é que é essa visualização da outra pessoa, a gente não tá na cabeça da pessoa, para a gente conseguir fazer isso e para a gente conseguir as coisas não ficar só na nossa cabeça, a gente precisa de coisas que não estão exatamente finalizadas e terminadas. A gente precisa de unhos, precisa de momentos de fragilidade, momentos de fraqueza, e um jeito de colocar a nossa cabeça para funcionar, como certas coisas nos afetam e como afeta certas coisas também. Então, assim, quando eu escrevi desse jeitinho, com essas palavras, eu fiquei, ficou legal, ficou bonitinho, achei bonitinho. Eu tô falando Rapidinho, muito Carol. e eu tô me perdendo na... Oi, Carol. Então, isso que você colocou é muito importante. A forma como nas relações nós somos afetados e nós afetamos, né? A relação não só com os outros, mas a relação com o meio. Essa interação o tempo todo ela nos atravessa, né? E isso é que faz com que essa ponta do iceberg, muitas vezes, né, seja percebido pelo outro da maneira que o outro dá conta de perceber, né? Ou da maneira que eu dou conta de expressar. E como que essas interrelações, elas são importantes, né? Porque vai construindo, né, as nossas identidades, né? Mas esse conteúdo que está lá embaixo, ele precisa ser acessado. Isso que é muito importante também. Não é verdade? Eu acho que travou um pouquinho. Pode repetir? Você me ouviu? Eu não ouvi o final, Magda. Só o finalzinho. O finalzinho que eu falei assim, que a gente também não pode esquecer desse mergulho lá no fundo, né? Desse inconsciente que a gente tem, desse monte de conteúdo que a gente tem, que também está ali nos provocando e vindo à tona. Não é só a superfície. O que você acha? E aí, eu acho que o inconsciente em si, enfim, é algo que mistura o campo biológico e o campo social, porque desde que a gente nasce, a gente entrando em contato com esse mundo social e aprendendo certas coisas que se a gente tivesse nascido em outro tempo, em outro país, em outra família, em outra situação financeira, de outra forma, a gente não teria essa mesma interioridade que a gente tem. Então, assim, é uma coisa que é muito interessante de se pensar, porque acho que não só cada um é único, isso é uma coisa que, enfim, é dito e é fato, porque a gente não é igual, mas tem certas coisas que nos determinam, porque a gente não escolhe nascer onde a gente nasceu, como a gente nasceu, e tem outras coisas que a gente consegue transformar de alguma forma e usar desse local para e modificar alguma coisa, e afetar as pessoas, e ser afetado pelas pessoas. No momento, a gente repensar qual seria essa nossa interioridade. E isso eu posso tentar conversar. Que você tem aprendido nessa sua vida linda ainda de 20 anos? Né? Dessas idades 22 anos, maravilhosas que você tem. 20 aninhos, né? 22. Como é que você tem aprendido, Carol? De que forma? Porque você não chegou a essas conclusões, você não chegou a essas reflexões do nada. Eu acho que é a questão do processo de autoconhecimento que você promove para você, junto a todo o estudo que você faz dentro da sua especificidade de escolha profissional, também te colabora bastante. Mas o que você acredita assim que faz com que você comece a refletir e a se dar conta de quais são as pontas dos seus icebergs? Uhum. Eu acho que é uma mistura disso que você falou, que eu comecei a fazer terapia
terapia, ter voltado mais para mim mesma, ter tido uma reflexão daquilo que eu sou, daquilo que eu defendo, das ideias que eu já tive, e ao mesmo tempo é como ter escolhido a faculdade que eu escolhi, o curso que eu escolhi, ter tido acesso a esses debates e uma multiplicidade de ideias fez com que a soma dessas duas coisas, e aí também a forma como elas se interligaram e aí se eu pegasse a Carolina de 2016, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, com certeza não a Carolina de agora, que já teve acesso a várias coisas, várias discussões diferentes, enfim, transformaram como eu era antes. Não vou dizer que melhoraram, pioraram, porque eu acho que não dá para dar conotação moral para isso, mas com certeza foi uma modificação que teve. Assim, eu acho que é meio uma... Não sei se eu respondo direito, mas acho que é. Uhum. E você, assim, como é que você tem percebido, Carol, dentro dessas suas reflexões, falando dessa questão que a gente usa a metáfora do iceberg para falar de quem somos, né? De quem a gente é, como que a gente se expressa, nas várias possibilidades, nas várias funções que a gente exerce no mundo, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo, né? Diante que já tem alguns meses, né? Porque não é um cenário que é novo 100%, porque a gente já está, né, se relacionando com esse cenário aí da quarentena, do Covid. Como é que você percebe, se você percebe que essa realidade que você está vivendo, nesses meses que você está vivendo, se mudou alguma coisa ou não em você? Eu acho que eu com certeza fiquei mais introspectiva e reflexiva sobre qual é o meu papel e onde eu me encaixo no que seria esse quadro de pandemia, porque eu posso escolher, quer dizer, não que eu possa ficar em casa e posso evitar ir para expor a mim e outras pessoas indo para a rua, e eu sei que isso não é uma todo mundo, e ao mesmo tempo eu tento me colocar a uma... Quer dizer, ao mesmo tempo, o jeito como as coisas estão se desenrolando e a forma como os números só aumentam e tem todos os piorado cada vez mais as notícias, essas coisas, como isso também afeta o jeito que eu me sinto existindo. Vou tentar trabalhar com o que eu acabei de falar. Então, assim, se antes eu tinha uma certa dificuldade para fazer algumas coisas e me colocar de uma certa maneira mais enfaticamente quando eu tinha insegurança sobre o assunto, agora quando eu penso sobre o jeito que eu me sinto e o jeito que queria que as coisas não estivessem acontecendo dessa forma, eu consigo me colocar de uma outra maneira quando tem certas pessoas que não estão necessariamente seguindo, poderiam estar seguindo por uma escolha delas. Não sei se fez tanto sentido, mas eu acho que esse período da quarentena me fez pensar muito no que eu posso fazer, no que eu devo fazer e no que eu também não posso fazer. Então, assim, talvez... E, ao mesmo tempo, isso não é algo tão positivo assim, porque traz muita ansiedade, traz muito nervosismo, uma insegurança da gente que vai acontecer, da gente não estar garantido. E, como você sabe, Magda, eu gosto de ter as coisas levemente controladas, e se eu perco o controle, eu só entro num certo pânico, assim. Mas como todo dia é ter que lidar com esse pânico, com esse
esse não conhecimento de como lidar, porque a gente literalmente não conhece nenhum cenário parecido com esse nas nossas vivências mais recentes, pelo menos. Eu nunca passei por algo parecido dos meus 22 anos de existência. Isso faz com que eu tenha que aprender a lidar com essas sensações que estão passando pelo meu corpo. E isso também não é uma coisa especial minha, porque as pessoas com quem eu converso, meus amigos com quem eu converso, estão passando pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas agonias. Então, assim, eu não gosto tanto da frase do a gente está no mesmo barco, mas tem segurança e de aconchego quando você vira para alguém que é um amigo seu e fala tá difícil, e a pessoa vira e fala tá difícil. E aí você fica mais tranquila só porque é a pessoa que você gosta, que você valoriza a amizade, também tá sentindo coisas muito similares com você. Até porque esse tá difícil, quando as pessoas falam, é uma ponta de iceberg de cada um. E como essas pontas são muito particulares e subjetivas, né? E existe uma similaridade. Né? A gente sabe, né, Carol, que é através do outro, que é através da relação, que a gente tem a oportunidade de se ver, né? De se conhecer, né? De identificar e principalmente entrar em contato com essa profundidade desse gelo que tem embaixo do iceberg, que são as formas como a gente pensa, aquilo que a gente sente. A gente vive num universo, né, que está muito desconectado cada vez mais do sentir, né? E aí essa pontinha do iceberg, muitas vezes ela fica meio superficial. Então eu me deixo, né, ser como é que fala? Definida por aquilo que está ali no meu entorno e da relação que eu estou no entorno. E essa desconexão consigo mesmo que provoca aí esse monte de desconfortos na vida, de destemperos, né, que eu posso dizer. E aí a gente vê um número expressivo de pessoas aí com bastante dificuldade de lidar com algo, como é essa realidade. Você fez um parágrafo que você fala da rigidez da composição desse gelo. O que você quis dizer com isso? Eu acho que cortou de novo. Pode repetir rapidinho, Magda? Então, tem um parágrafo aqui do seu texto que você fala que há uma rigidez da composição desse gelo. Uma degradação natural esperada. O que você quis dizer com isso? O que eu quis dizer nessa parte específica foi que quando a gente pensa em iceberg, existe uma métrica de tempo que a gente pode usar para o iceberg, porque é uma coisa que já foi estudada, já foi compreendida, que o dali é gelo, no gelo. Você sabe que ele vai eventualmente derreter, que dependendo da temperatura, ele vai reagir de uma certa forma. Então, são coisas dadas e que você pode usar de pressão para analisar e entender aquele gelo. Só que isso você não consegue usar para pessoas, para indivíduos, para às vezes. Eu acho que, na verdade, isso foi um pouco inspirado em... eu estava nesse momento específico tentando começar a assistir Dark. E aí, da Netflix, achei algumas pessoas já tentei entrar em contato aqui. Ela trabalha com essa ideia do tempo que seria realmente um ponto de partida bom para entender como as coisas funcionam. E aí eu fiquei muito pensando sobre isso, como a gente consegue mensurar as coisas que a gente faz, que a gente entende, e como as relações, a gente, como nós transformamos as pessoas, se o tempo e coisas categóricas e fixas, elas conseguem, de fato, explicar isso. Será que não deveria ter uma outra métrica? Será que não deveria ter uma outra forma de analisar? Quer dizer, obviamente tem, mas é mais assim, quando você pensa no iceberg, você já sabe o que é um iceberg. Mas quando você olha para uma pessoa, você não sabe necessariamente como a pessoa vai se comportar daqui a 5 anos,
como você vai influenciar aquela pessoa ou como você conhecer e entender aquela pessoa, ideia. E, inclusive, nesse parágrafo que eu continuo com aquilo que eu falei mais cedo como é que é? Dos personagens que dizem nossas palavras, dos textos inacabados, essas coisas. Na verdade, será que existe uma métrica, né, Carol? Será que é necessário ter uma métrica? Eu não. Mas também, se você quiser fazer uma análise sistêmica de alguma forma, você tem que fazer isso. Mas o que eu quis dizer foi que as pessoas podem ser surpreendentes com o jeito que elas lidam com as situações e como elas em outros, se você só pegar um ponto específico que você conheceu aquela pessoa. Pode ser que ela não tenha a mesma ponta do iceberg de quando você conheceu ela. Sim, e eu acho que é exatamente isso que, quando você foi bem feliz, quando você criou esse título para esse texto, eu acho que aborda bastante isso, né? Não existe uma ponta, né? Existem várias pontas, porque a gente não se define só naquilo que... Eu não me defino nisso que eu estou me expressando aqui agora, nem você, por exemplo, né? Isso não define a gente, isso é uma parte que compõe, que constitui a nossa pessoa. E é essa riqueza que é, assim, que eu acho que é fantástico do ser humano, né? E é na relação com o outro, nessa interação com o meio, que eu acho que a gente vai construindo as nossas pontinhas do iceberg, não se esquecendo de entrar em contato com o que está lá no profundo, né? De também trazer esse profundo para que ele possa ser visto também. E aí, cada vez que eu acho que emerge ou faz essa conexão com o que está no profundo, essa pontinha se modifica também. Não é verdade? Uhum. Eu acho assim, muito, muito lindo, né? O que você colocou aqui nesse texto. Obrigada. Você quando fala, pode falar. Eu falei obrigada só. Pode continuar. Tá. Assim, depois você coloca assim, né? De como nós fabricamos nossos próprios outros. O que você quis dizer com isso? Uhum. Ih, deu uma travada, eu acho. Deu para ouvir? Tá me ouvindo? Como a gente fabrica os nossos próprios outros, foi isso? Isso. Então, isso dá para você do jeito que a gente normalmente analisa quando tá no processo C, que é da nossa interpretação das ações e das falas de outra pessoa, que não necessariamente é pertencente da outra pessoa, mas uma projeção nossa, um entendimento nosso. Você pode pegar por esse viés, que, enfim, você vai achar interessante porque você já está acostumada a falar isso para mim. Você também pode pegar do viés de como os outros, como categoria, são produzidos. E aí isso entra mais em um debate de conceito, de discurso. E, assim, quando a gente pensa numa categoria de pessoa, não necessariamente essa pessoa é aquela categoria, mas a gente produz o que seria aquela categoria e isso se torna aquela pessoa. Então, isso pode ser uma forma de... É uma produção de discurso, na verdade, o conceito seria esse, de que você basicamente vai produzir o que seria o entendimento da pessoa e isso pode ser usado para fins de poder, de você se colocar acima daquela pessoa, você categorizando ela em uma certa camada e você, de uma certa forma, diminuindo, inferiorizando e transformando aquela categoria em algo que te beneficie em termos de poder, sabe? Na verdade, eu estava fazendo
conexão com algumas ideias do Foucault nisso, mas eu não queria jogar um nome na live, porque eu tenho medo de jogar um nome e não, o que eu falar não é exatamente o que o autor está falando. Então, assim, é meio que uma ideia disso, mas eu não vou aqui apontar, ó, mas é isso que ele falou, é só uma coisa que eu já debati, quer dizer, eu já debati, os professores já debateram muito em aulas que eu participei, que eu estive lá ouvindo na minha cabeça, eu achei que fazia sentido, então por isso que eu coloquei aquela frase específica. É mais um processo, e aí, enfim, é um processo de você construir o que seria o outro, e que pode ser como daquilo que você sempre diz para mim, da nossa interpretação das ações, a nossa interpretação do que a outra pessoa está dizendo e como aquilo pode não ser intrínseco dela, mas sim uma coisa que a gente está analisando dessa pessoa, e também essa outrificação em categorias mais sociológicas e de análise de discursos. Seria assim. Eu vejo muito pelo lado assim, dessa necessidade de querer colocar, é como se fossem caixinhas para as pessoas se encaixarem, né? É como se fossem lugares que precisassem existir para que as pessoas ocupassem. E será que isso existe, né? Eu vejo isso de uma forma muito desumana, né? Muito de separatista, né? E eu acho que é isso que vem acontecendo, né, com o que a gente tem percebido. Eu acho que a gente vê isso acontecer na nossa própria política, eu acho que a gente vê isso acontecer na própria pandemia, isso tudo que a gente está vivendo, como isso tem, de uma certa forma, provocado cada vez mais essa visão que os homens, né, o homem de uma forma geral, que eu digo, da humanidade, uma falta de humanidade mesmo, né? E querer sempre ter aquelas caixinhas para encaixar, como se fosse possível isso, né? Será que é possível, né? É como se tivesse que existir uma fábrica que colocasse as pessoas em algum lugar específico. Será que isso existe? Né? Dentro desses teóricos que você estuda, que você traz assim, para suas reflexões, você tem algum que você acha que seria interessante, relevante, que te chama a atenção? Então, como eu falei, eu queria evitar falar nomes porque eu não tenho a mínima confiança de chegar aqui e dizer, porque X autor falou isso e é isso, X autor. Mas a sua percepção daquilo que você percebe, né? Eu gosto muito da teoria do Bruno Latour, que se chama Torrege, porque eu sou muito... Eu fosse para entrar numa caixinha, eu entraria na caixinha pós-modernista, que algumas pessoas usam para fazer graça. E aí o Latour, ele se encaixaria nesse pós-moderno. E eu lembro, quer dizer, na hora que eu ia, enfim, me preparar para fazer essa live, eu tinha que pegar alguma coisa do que tinha algo sobre o Latour, porque eu gosto muito da forma como ele constrói. Ele justamente fala isso. Mais uma vez, eu não vou colocar um ponto final, é só uma interpretação minha. Ele fala muito de como os atores, que seria a gente, mas não só a gente, ele também entende não humanos, ou seja, eu vou dar o exemplo do celular, ele entende o ator não humano dentro da rede, que seria o mundo social, vamos colocar assim. Eles produzem em outros atores e, obviamente, a recíproca também é verdadeira. E aí, como, enfim, é uma coisa que eu penso bastante e foi uma das pessoas que vinha na minha cabeça quando eu escrevi esse texto, eu gosto muito dele. Então, acho que eu posso falar assim o nome dele. Isso que você falou eu acho muito legal. Por quê? O que eu entendo, né? Quando a gente faz um recorte, uma análise de algo que a gente
está ali estudando, buscando conhecimento, você está se identificando como você se identifica, com algum teórico que está falando sobre algum conhecimento que ele estudou e está ali trazendo. Essa sua visão, que aí é que eu acho que é interessante, nas pontas dos icebergs, né? O que você traz, o que você capta daquilo que você leu é uma dimensão daquilo, né? É uma ponta do iceberg daquilo que ele está dizendo. Se eu for ler, eu vou captar outras pontas do iceberg, outras dimensões, e assim e aí eu faço um paralelo disso, Carol, com essa grande necessidade de aprendizagem do ser humano, de olhar para o outro, né, e para si, com uma grande aceitação das diferenças, né? Das diversas pontas de iceberg que nós podemos ser, das diversas pontas de iceberg que as pessoas podem ser, dessa diversidade e possibilidade que existe no mundo, das pessoas aproveitarem esse momento para poder fazer para entrar nesse processo, né? De ampliar as suas possibilidades, né? De ver, de enxergar e se conectar com as várias pontinhas dos icebergs, né? E eu percebo as pessoas se definindo nisso e naquilo outro, ou sendo definidas nisso e naquilo outro. E eu acho que isso perde um pouco a preciosidade, a grandiosidade que é da gente se perceber, né? Como você coloca no texto, né? Aí você faz uma frase aqui que eu acho tão interessante, você fala: minha ponta é um grande não autoimposto. Eu me apaixonei por essa frase. O que você quis dizer com isso? Você pode só repetir porque deu uma cortada e aí eu não tô lembrando dela toda. Eu sei que é a última frase. Minha ponta é um grande não autoimposto. Ok. Eu acho que isso tem mais a ver com a minha dificuldade em me aceitar e entender que eu cometo erros e que só porque hoje eu tive uma dificuldade em fazer alguma coisa, em ler algo que eu me propus a ler, isso não quer dizer, isso me define como pessoa. Então, a minha ponta seria a forma que eu digo para mim mesma que eu não consigo e que não vai dar, eu não vou dar conta, eu vou falhar. E aí, quando eu falho, é só tá vendo? Falhei. Então, em vez de eu dar demais, não, ok, se eu falhar, tá tudo bem, porque é normal isso acontecer. Se eu tentar, pelo menos eu tentei, eu não posso dizer que eu não tentei. Que eu não vou conseguir eu vou conseguir só não, nem sequer vou tentar. Então, assim, a minha ponta é justamente esse hábito meu de sempre dizer não para mim mesma. Quando eu poderia começar com um sim e entender que se virar um não, pelo menos eu comecei com um sim. E isso faz bem para mim, é melhor para mim do que eu já começar com um não, você não vai conseguir fazer isso. Exatamente. Eu ia até propor para você, né, como eu achei essa frase bastante profunda, né, de você começar a olhar para as suas pontas dos icebergs, não só você, mas todo mundo que está aqui nos ouvindo e que porventura venha nos ouvir depois. Que tal a gente olhar para o nosso grande sim, né? Como que é dizer sim para os nossos nãos, sim para as várias pontas de iceberg que porventura a gente está ali demonstrando, podendo apresentar aquilo que é vindo do outro, né? Por que um sim não seria mais interessante? O que você acha? Eu acho que é uma boa. Acho que todo mundo deveria praticar um pouco mais de sim, para não começar do não. Porque eu acho que o sim, quando você fala, né, dessas pontas dos nossos icebergs, um grande
é uma grande jornada de autopercepção, de autoconhecimento, que a gente vai passando ao longo dos dias, né, das horas, no presente, aqui nos presentificando. E a gente fala dessa ponta, se a gente pode dizer sim para essa ponta, sim para isso que vem, que emerge lá dentro, né, do que está lá submerso. Você até colocou uma coisa aqui também, que eu não me lembro onde é que está. Acho que nossas pontas dos icebergs provocam nossas submersões, né? Então, essa troca constante, né? Essa troca constante de ir, dizer sim o tempo todo para aquilo que submerge, para aquilo que aparece, para aquilo que está sendo apresentado. Eu acho que ia ficar mais leve, Maria. Você não acha que ia ficar mais leve? Eu acho que sim. Tá travando um pouquinho. Como é que eu tô para você? Tá Tá travando. Tá travando Oi? um pouquinho. Você também tá travando um pouquinho. Acho que é a conexão aqui. Uhum. Então, assim, acho que depois, se você quiser falar alguma coisa, que eu não sei se você quer falar, porque como você tá travando, eu não sei se você quer falar. Não, então, eu realmente, o que eu tinha para falar, assim, foi o que eu falei um pouco mais que o negócio do improviso não dá certo, que eu começo a falar realmente, só vou me alongar aqui e vou acabar falando nada. Mas, assim, eu espero que volte aí a conexão, por favor. Tá tudo picotando para mim, Carol. Uhum. Assim, eu acho que eu acredito assim, o que eu lanço como desafio e como proposta das pontas do iceberg é a gente poder falar sim, né? O sim, eu acho que traz uma inclusão e traz uma permissão de se viver o aqui e agora, o que é possível viver. E isso é um exercício. Isso é um exercício que eu acredito que Sim. possa ter assim, desdobramentos bem mais interessantes do que ficar, né, no exercício de resistência. Não é verdade? Uhum. Com Tá certeza. travando. A Carol tá assim para mim, com a bolinha travando. Ai, eu acho Ai, que é querida. isso. Oi, tá me ouvindo? Fala. Pode falar. Eu ia falar que eu acho que é isso que, obviamente, quando você já parte do princípio de que você não tem a capacidade, não tem a habilidade, não tem o talento de fazer algumas coisas que você quer fazer, não tem como você exatamente se desdobrar de uma forma que você pare e pense, não, eu quero fazer isso e de qualquer forma que seja, vou atrás do que eu preciso entender para fazer isso. Então, assim, o, o, o que você consegue, o que seria o ideal para, como uma prática, como um exercício que nem você falou, é realmente entender que não dá para você partir de uma negatividade, porque se você quer fazer uma coisa e essa coisa é importante para você, independente da forma como você vai fazer isso, já tem a vontade ali, já tem o seu querer já é suficiente para você ser capaz de fazer aquilo. Porque mesmo que você não tenha todas as respostas e mesmo que você não tenha ainda dominado o que você precisa para fazer aquilo, você consegue construir isso se você colocar na sua cabeça, tipo, não, tudo bem, isso aqui é uma limitação para mim, mas é uma limitação temporária e que eu posso desenvolver uma completude eventualmente. E que isso pode ser transformado em um sim, eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Dizer sim para você é tão mais importante, né? Para todas as Uhum. pontinhas do iceberg, tanto nossas quanto dos outros, né? Ai, Uhum. querida, você tem mais alguma coisa assim que você gostaria de colocar, de falar, de trocar, de compartilhar? Acho que eu acho que eu agora não tá vindo nada na minha cabeça. Então eu vou dizer que acho que não, mas é provável que eu me lembre assim que eu sair assim que a gente finalizar a live, alguma coisa que eu deveria ter dito isso. E aí
não vou agora. Mas, não, nada vem na minha cabeça. Eu só espero não vir com esse pensamento depois de que eu poderia ter dito tal coisa e eu não falei, mas pode acontecer. Mas não tem problema se tiver pensamento. Poderia ter falado isso, aquilo. Isso faz parte. Isso faz parte. É assim que funciona as pontinhas dos icebergs, né? A gente muitas vezes idealiza, projeta e na hora que vai, né, colocar ali expressando aquela pontinha, não sai exatamente como a gente gostaria. Mas não tem problema. Assim que é mais, assim que é interessante, né? Assim que seria interessante que todo mundo pudesse se apropriar e, sabe, se conectar consigo mesmo, porque cada ser, né, eu costumo dizer assim, nós somos várias pedras preciosas sendo lapidadas diariamente, né? E o quanto a gente precisa aprender a entrar nesse processo de lapidação de si próprio, porque nós somos uma pedra preciosa. E se a gente não olha para nossa pedra preciosa, se a gente não valora, né? Se a gente não lustra e etc e tal, esperar isso de fora é complicado, né? Então, e é só no momento do presente, que é um presente, que a gente dá conta de fazer isso. De entrar em contato com essas várias pontinhas de iceberg que a gente vai construindo ao longo da vida. Não é? E algumas vão derreter, né, Carol? Algumas vão derreter, outras vão se modificar, e assim faz parte. Ah, querida, só tenho a agradecer aí a sua participação, você ter aceitado esse convite. É sempre um prazer conversar com você, te ouvir, trazer aí todas essas reflexões que você faz. Eu acho que você tem uma conexão aí com esses saberes, né? E você faz uma interlocução com o seu próprio processo de autoconhecimento. Eu acho que isso enriquece bastante. Eu queria ter a oportunidade de poder mostrar isso, e você permitir isso, foi fantástico, né? Que existe aí muitas pontinhas de iceberg que às vezes a gente nem percebe que tem ou que pode ter, e fica aí muitas vezes preso em coisas que não vale a pena, não é verdade? E é isso, querida. Mesmo nós falhando, né? Mesmo com umas conexões aí, né? Essa é a nossa ponta do iceberg, as conexões que não são tão fantásticas. É isso, querida. Eu queria te agradecer. Fala. Eu também queria agradecer você por ter me convidado, por todo mundo que assistiu algum trecho, algum momento. Infelizmente, realmente aconteceu esse problema da sua conexão, que às vezes dá uma travada, e aí eu não entendi direito o que você dizia, mas obrigada por me convidar. Como eu te falei, eu estava muito nervosa, eu só fiquei desse jeito assim a live inteira, e aí... Como eu mesma disse, eu não podia dizer não vou conseguir fazer essa participação. Sim, eu vou conseguir, sim, consegui, que bom que consegui, não foi 100%, mas foi o que eu consegui fazer. Então, obrigada a todo mundo que ouviu e que gostou, porque, enfim, eu posso também só estar falando várias coisas que não fazem o menor sentido. O pessoal tá, o que está acontecendo aqui? Mas eu espero que alguém tenha pegado alguma coisa e começado a refletir em cima do que eu falei, talvez de algo que não tivessem pensado antes, e para realmente essa coisa de praticar o sim e não pensar logo no não de cara, porque eu acho que é muito mobilizante. Você já logo se coloca no rígida e não pensa nas possibilidades que podem acontecer quando você já coloca logo sim, logo de cara. E dizer sim para a imperfeição, né? É muito mais tranquilo, muito mais saudável, muito mais eficiente dizer sim para a imperfeição. Isso não é se acomodar, mas é poder lidar com isso de outras formas, percebendo
treinando a mente para ver outras possibilidades com essa conexão conosco. Uhum. É isso, querida. Agradecer a todo mundo que participou, sabendo que fica aí, vai ficar gravado lá no IGTV, vai ficar gravado também no meu canal do YouTube. Só, não sei se vai ser agora, rapidinho, mas com certeza vai estar lá. Tá bom? E agradecer aí a participação de todo mundo. Obrigada, Obrigada. querida, como sempre. Obrigada a todo mundo. Ó, um beijo no coração de vocês. Beijo, Carol. Tchau, gente. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite, Magda. Tchau, querida.